Olá, gente, boa tarde, como vocês estão? Vocês estão bem? Gente, ontem eu estava assistindo um vídeo do Milênio, irmão do Joselino, e eu vi alguns vídeos que fizeram falando sobre algumas atitudes dele, e realmente eu já tinha percebido. Aquela Zélia, né, que é a esposa dele, ela tem um semblante muito triste. E quem conhece a família do Joselino sabe que um tempo atrás veio dando uns burburinhos a respeito do Milênio, e ele chegou até a cogitar de vir para o Brasil para fazer tratamento. Dizia ele ser úlceras gástricas, né? Não sei se foi. Aí ele foi para a capital lá de Moçambique tratar com uma doutora. Quem acompanha sabe. E depois ele ficou mesmo assim, parecendo que ele estava muito mal mesmo. E uma vez ele foi com o Joselino, a primeira vez, e depois ele foi sozinho. E eu fiquei um tempo sem ver o canal do Milênio. Só que eu me lembro quando ele se casou, deve ter uns 2 anos e pouco, 3 anos, né? Mais ou menos que passou o casamento. Que foi uma dificuldade tão grande para chegar na família daquela moça, na casa que ela morava, aquilo tudo. E depois eu comecei a observar o quê? Que o Milênio é um pouco diferente dos demais ali, da família do Joselino. Parecia que tinha época que ele dava uma sumida, e o semblante dele sempre estava estranho. Aí eu vendo um vídeo outro dia, o rapaz falou que o Milênio bebe. Porque todo mundo ali é cristão, né? Eu vejo eles frequentando, todos os domingos eles colocam vídeo do culto. E realmente o Milênio está sempre por fora dessas questões. Mas a Ramire, a menininha, eu vi, ele teve uma mudança muito grande, né? Comprou capulana para fazer vestido para Ramire, ele mesmo costurou na máquina da vizinha. Por sinal, ele é um bom costureiro, né? Ficou bom, que homem, né? Quando costura, geralmente costura muito bem. O Joselino, no começo, ele costurava, né? Lá no Mercado 38, não é? Ele era costureiro ali, eu lembro quando eu comecei a assistir ele alguns anos atrás. E sempre a impressão que dá que tem alguma coisa escondido. E esse canal falou sobre ele beber, e realmente a filha dele é muito distante dele. Realmente parece que a menina tem um pouco de receio de chegar nele. E anteontem eu vi um vídeo que me chamou a atenção. Depois desses comentários que aconteceram, ele levou a Zélia e Ramire para a cidade e fez um passeio com elas, fez coisa que ele nunca fez. Até a comida, uma comida muito bonita por sinal, parecia que estava muito gostosa, assim com muita fartura, coisa que eu nunca havia visto. E a Zélia, ela sim, em algum momento, em alguns vídeos que você for ver, ela fica um pouco retraída com ele realmente. Mas começaram os comentários, o Joselino ele sempre foge dos assuntos. Por quê? Ele não é responsável pelos irmãos dele, nem pelas irmãs, né? Ele abriu o canal, deu certo e ajuda da forma que pode.
Mas uma coisa no Joselino, lá na machamba dele lá, ele tem aqueles trabalhadores que trabalham com ele. Meu óculos, tá subindo coisa, tá embaçando, gente. É assim mesmo, desse jeito. Esse óculos aqui, por isso que eu quase não uso esse óculos. Esse óculos é novo, só que ele tá com esse coisa de embaçar. Eu começo a falar, sobe e ele embaça, tá vendo? Mas deixa o óculos de lado. Então, ele não é responsável, Joselino, pelos irmãos, até porque são de maiores, né? Exceto, eu acho que é o Sérgio e o Abreu, que são de menor, né? E todos eles abriram um canal. É errado? Não. Cada um cresce da forma. Quer granjear, quer crescer, não tá errado. Desde que seja com honestidade, né? E o que eu vejo na família do Joselino? Todos eles têm a sua machamba, todos eles mostram trabalho direto, né? O Milênio hoje, por exemplo, há pouco eu estava vendo que ele estava indo numa machamba, na machamba que é dele, mostrar o milho. Não terminei de ver o vídeo. Só que, gente, que acontece? Ah, você estava falando bem do rapaz da África sem tabu, você é barata, morde a sopra. Não, com o decorrer do tempo, você vai assistindo o vídeo, você vai pegando algumas coisas. Algumas coisas. Tem escrito dele que não gosta, porque eles defendem, eles são muito a favor. Tem pessoas que defendem muito pessoa lá de fora. É o que eu disse aqui. Mas às vezes, perto da casa deles, tem gente precisando e eles não ajudam. Mas falar bonito, aí fala que a gente quer se aparecer, que a gente quer se promover. E eles vêm comentar no canal da gente querendo se aparecer também. Se aparecer de uma forma agressiva, violenta, e eu vou lá, adoro, apago todos os comentários. Só, o que acontece com o Milênio? Um tempo atrás, ele disse, né, que estava muito mal, e sinceramente, do jeito que ele estava, dava a impressão que ele estava muito ruim mesmo. Só que aí eu parei de assistir, gente, por falta de tempo. Hoje é quinta-feira, era para mim estar em casa, né? Hoje eu tô em casa. E eu comecei a ver. Não teve desenrolar, como é que foi, ele melhorou, não melhorou, porque ele não fala mais. E aí eu vi ele almoçando fora com a família dele. E o que eu vi, os comentários, algumas pessoas comentando, eu já havia comentado, que a Ramires, realmente, ela fica meio retraída perto do Milênio. Não tem aquela coisa de pai, que filha, ainda mais filha, né, mais próxima ao pai, ela não tem. E a Zélia, o que ela passa para os inscritos, medo. Ela passa insegurança. E eu fiquei, assim, quando um outro canal disse que ele faz uso de álcool. Pode ser por isso que muitas das vezes em festa da família ele não comparece, ela não comparece. Então, aí está o motivo. Pode ser por isso. E parece que a família também deixa um pouquinho ela de lado. Teve um dia desse que a Florência foi na casa dela. Fez até um bolo lá, entendeu? Mas a maior parte das vezes eles nem tocam o nome dela. Então são coisas que a gente vai vendo, vai pegando nos canais. E às vezes a gente vem falar aqui, eles falam, vocês estão com inveja, vocês tomam conta. Querido, tem canal, assisto canal, faço comentário de canal, a gente tem que comentar aquilo que a gente vê. O que a gente percebe. O que a gente percebe. E eu já havia percebido isso há muito tempo. E não fiquei sabendo, se alguém aí sabe, qual foi o fim da doença que ele estava. Ele ficou curado, ainda está fazendo tratamento. Porque, sinceramente, eu fiquei uns 5, 6 meses mais sem assistir o canal do Milênio. Porque tinha coisa que não estava encaixando ali. Não estava... Entendeu? Não estava tendo um encaixe legal. Tava alguma coisa perdido, sabe? Faltando alguma coisa para completar o quebra-cabeça de Milênio Lino.
Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Tchau.